Na aula passada, a gente começou o tópico 2 do capítulo 1, análise granulométrica, não foi isso? Ok, mas só um breve review do tópico 1. Nós vimos no tópico 1 dimensões características. Eu falei de 4 dimensões características principais para se caracterizar o tamanho de uma partícula. Quem pode me lembrar de uma? Densidade? Não. Dimensão característica não é densidade. Densidade não é dimensão. Diâmetro de peneira. Diâmetro de peneira é a primeira. Técnica de medida, peneiramento. Não é isso? A segunda. Diâmetro da esfera de igual volume que a partícula. Diâmetro da esfera de igual volume que a partícula. É o nosso dp. Como é que a gente mede o dp? Medindo o volume da partícula. Não é isso? Uma das técnicas que a gente viu aqui foi pequenometria. Terceira. Diâmetro de Stokes. Diâmetro de Stokes. O que é o diâmetro de Stokes? Quem lembra? Quem lembra? É o diâmetro da esfera que possui o mesmo comportamento da partícula em movimentos lentos. Comportamento dinâmico que a partícula. Ou seja, é o diâmetro da esfera que tem a mesma velocidade terminal que a partícula. Não é isso? Nós falamos do conceito de medida de velocidade terminal. Como é que você determina o diâmetro de Stokes? Medindo a velocidade terminal da partícula. E nós vimos que velocidade terminal é a velocidade de queda de uma partícula quando a aceleração é nula, né? Aquela velocidade constante. Quarto e último, também associado a uma esfera. Você viu que, tirando o diâmetro de peneira, os outros dois que vocês me falaram, associa minha partícula irregular, minha partícula qualquer, com uma partícula perfeita, uma esferinha. Um através do volume, o dp, outro através da velocidade terminal, o diâmetro de Stokes. E a última também associa com a esfera. Qual é a última dimensão característica que a gente viu na aula passada? É o dA, diâmetro da esfera com a mesma área de projeção. Diâmetro da esfera com a mesma área de projeção que a partícula, é o dA. Vimos 4 dimensões características. Análise granulométrica é análise de distribuição de tamanhos, porque eu não tenho uma partícula só nos meus problemas em engenharia química. Nos meus problemas em engenharia química, na maioria das vezes, eu tenho um monte de partículas, de tamanhos diferentes. Então, eu preciso identificar não o tamanho de uma partícula, mas uma distribuição de tamanho de partículas. E eu posso fazer essa distribuição de tamanho de partículas por qualquer uma das 4 técnicas que nós vimos anteriormente. Qualquer uma das 4 dimensões características que nós vimos anteriormente. Mas nós pegamos aqui o exemplo, uma forma mais simples de se fazer através do peneiramento, ou seja, da primeira dimensão característica, o dedo de peneira. Aí no exemplo, nós pegamos uma areia do quintal, pegamos uma massa de 243,1 gramas de areia e colocamos várias peneiras, né? Um conjunto de peneiras. Agitamos e depois pesamos. E vimos a quantidade retida em cada peneira. Dessas 243,1 gramas, uma quantidade ficou retida em cada uma das peneiras. Que quantidade é essa? Eu montei isso numa tabela. Uma tabela de análise granulométrica. Então, nessa tabela, tem todas as peneiras que eu usei para peneirar essa areia. Desde 8 mesh até 200 mesh. O mais significa ficou retido. O menos passou. Então, esse aqui, por exemplo, passou pela peneira de 8 mesh e ficou retida na peneira de 10 mesh. E aqui eu tenho a massa retida em cada peneira, a fração, ou seja, essa massa aqui, quantos por cento é da massa total, a abertura de cada peneira, sempre lembra que a abertura está sempre ligada ao mais, né? Então, essa aqui é a peneira de 8, essa aqui é a abertura da de 8. Essa aqui é a peneira de 10, essa aqui é a abertura da de 10, e assim sucessivamente. E definimos uma última variável no finalzinho da aula, o xão. O que era o xão?
fração em massa de partículas com um diâmetro menor que um D. As pessoas têm uma tendência, porque eu dei esse exemplo de peneiramento, sempre definir o xão assim, é a fração que passou. Realmente, em peneiramento é a fração que passou. Mas o xão serve para qualquer dimensão característica, para qualquer tipo de análise granulométrica. Qualquer técnica daquelas 4 que eu falei. Então, em vez de associar o xão como a fração que passou, é melhor a gente definir, guardar a definição precisa de xão. Xão é a fração em massa de partículas com um diâmetro menor que um determinado diâmetro. Por exemplo, nessa tabela aqui, ó, nós vimos como fazer esses cálculos de xão na aula passada. O que significa esse xão de 0,32 aqui? Ó? Significa que 32% dessas partículas aqui que eu peneirei tem um diâmetro menor do que 0,841. Certo? Alguma dúvida aqui? Fiz um breve resumo da aula passada. Tudo bem? Alguém tem dúvida? Não? Posso continuar? Pode. Beleza. Então, agora o que eu vou falar agora para frente já é novo. Então, olha só, nós temos essa tabela de distribuição granulométrica desse exemplo. Essa tabela eu vou usá-la até o final do curso. Esses dados eu vou usar ele até o final do curso. Então vai ser um exemplo mãe, né? Toda vez que eu precisar de uma análise granulométrica eu vou usar essa aqui. E vou precisar muito ao longo de todo o curso. Beleza, então vamos trabalhar um pouquinho esses dados aqui. Dessas 1, 2, 3, 4, 5 colunas aqui, 2 delas são as mais importantes, são as 2 últimas. Que é o xão, que eu acabei de falar, a variável que eu acabei de falar, e o D associado a ele. No nosso caso, o D é um D de peneira, né? A dimensão característica que a gente está trabalhando é o D de peneira. Mas, em geral, vou ter sempre um xão e um D, uma dimensão característica associada a esse xão. Então, essas 2 últimas variáveis são as mais importantes. E elas contam toda a história da distribuição granulométrica. Se eu pegar essas 2 variáveis aqui, eu posso graficá-las. Por exemplo, eu posso plotar o xão contra o D. E se esse gráfico aqui, ó, esses pontinhos, são reais, representam exatamente esses dados aqui que eu dei para vocês. Então, olha só, eu peguei os valores de xão da tabela e os valores de D e botei aqui que são esses pontinhos. E depois eu segui esses pontinhos com a curva. Você percebe que essa curva que eu obtive seguindo esses pontos é uma curva de um formato do tipo S, tá vendo? Olha. É muito comum em distribuição granulométrica esse formato do tipo S. Percebe? Olha que a derivada, imagina a derivada aqui, ó, ela vai aumentando, chega num ponto de inflexão, de repente a derivada diminui. Uma curva no formato de um S. É muito comum, mas não é o único formato, não. Existem outros. Nós vamos ver hoje ainda outros formatos de distribuição granulométrica. Mas esse é o formato desse exemplo que eu dei para vocês. Então, peguei os dados de xão e D, obtive a curva, e essa curva é conhecida como distribuição acumulativa, ou cumulativa. É uma forma gráfica de representar essa tabela. Então, em vez de você usar essa tabela aqui, você vai pegar essa tabela e transformar num gráfico. Um gráfico representativo com as 2 principais variáveis e a distribuição acumulativa. E ele conta muita coisa. Quer ver? Eu peguei aqui 2 pontos para vocês. Agora vou usar aquela estratégia para saber se o pessoal está aqui ou conectou e saiu. Vou olhar celular. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um ponto, eu quero que alguém me diga fisicamente o que representa esse ponto. Esse primeiro ponto aqui, 0,79 no xão, 1,68 no D. Vou pegar alguém aqui. Micael, você está me ouvindo? Oi. Tá bom. Então, Micael, me diga o que representa esse ponto que eu marquei aqui. 0,79 no xão e 1,68 no D.
ângulo 68 seria o diâmetro da partícula, Aham. dimensão característica. Que no caso é D de peneira, né? Isso. Uhum. E o 0,69 seria a porcentagem que passou pela peneira. Sim. Nesse exemplo, sim. Mas em geral, Seria imagina o... se eu falasse para você, não falasse que eu obtive esses dados, desse o gráfico e não falasse que eu obtive por peneira. Não, distribuição granulométrica de um conjunto de partículas. Eu nem te disse como é que eu obtive elas. Seria a O porcentagem... que seria o 0,79? A fração que tem um diâmetro menor que 1,68. Isso. Então, vamos comigo ler. Ó, 79% das minhas partículas, desse conjunto de partículas, tem um diâmetro menor do que 1,68. É uma informação importante, não é? Já tenho ideia já do tamanho dessas meninas. Vamos pegar outro aqui. Cara, vamos pegar uma menina. Jéssica. Cristina. Oi. Você tá aí? Tô sim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bem. Tá. Então vamos lá, Jéssica. O segundo ponto que eu marquei aqui. Me diz o que ele significa, ó, esse pontinho aqui, ó. 0,32 na ordenada, 0,84 na abscissa. Ele Fisicamente. significa que 0,32 é a quantidade que passou da peneira de 0,84. Eu entendi, mas eu não tô sabendo falar. Então vou te ajudar. De novo, não fica preso à peneira. Né? Porque isso podia ser obtido por outra técnica que não seja a peneira. Vamos olhar as variáveis e fazer a interpretação física do que elas significam. O que é esse 0,32? Fração em massa das partículas com diâmetro menor que D, certo? Isso. Então, ó, se é 0,32, é 32%. Certo. Né? 32% das partículas tem um diâmetro menor que quanto? 84%. Não. Não, 0,84. O quê? 0,84 milímetros, tá vendo? Milímetros. Diâmetro tem unidade, né? Sim. Então, 32% das minhas partículas tem um diâmetro menor do que 0,84 milímetros. Então, olha só, o Micael me falou que 79% das minhas partículas tem um diâmetro menor do que 1,68 milímetros. A Jéssica me falou que 32% das minhas partículas tem um diâmetro menor do que 0,84 milímetros. Então, eu posso dizer, olha só, 79 menos 32 é 47, né? 47% das minhas partículas tem um diâmetro entre 0,84 e 1,68 milímetros. Concordam comigo? Sim. Você viu que com esse gráfico eu posso pegar um monte de informações? Eu quero descobrir qual o tamanho das partículas onde 50% são menores que elas. Eu vou no x1 0,5 aqui e acho o tamanho dessas partículas. Percebe? Que ela me dá informação sobre a distribuição de tamanho de partículas. Quanto que eu tenho para uma determinada faixa de tamanho. Ficou claro? Sim. Uhum. Professor, cada ponto desse é uma peneira? Nesse exemplo, cada ponto desse, ó, cada pontinho desse aqui é um ponto dessa tabela. Então, o primeiro ponto lá na frente, esse aqui, ó, 0,948, 2,38. O que significa isso? 94,8% das minhas partículas tem um diâmetro menor do que 2,38. Quem é 2,38 milímetros? É o que ficou retido, é o que está na peneira de 8, né? Mas isso aqui é o que passou pela de 8, certo? Quem perguntou? Fui eu, Aurélio. Eu quem? Eu não estou... Aurélio. Professor. Então, olha só terminando de responder, Aurélio. 94,8% das minhas partículas tem um diâmetro menor do que 2,38. Nesse caso, é o que passou pela peneira de 8 mesh. Mas igual eu falei com os meninos anteriormente. Não fica preso só ao peneiramento. Eu estou usando o peneiramento como exemplo. Mas o importante é você guardar a definição dessas duas variáveis, que você pode usar para qualquer daquelas técnicas que eu disse anteriormente. Ok, Aurélio? Ok, professor, obrigado. Quem mais estava falando aí na hora Professor, que eu estou respondendo, Aurélio? É a Bruna. É porque Fala, o Bruna. eletricista chegou aqui em casa e eu vou ficar sem internet, sem energia uns minutos, mas daqui a pouco eu volto para a aula. Tá, aí quando você terminar a aula, você vai pegar, eu vou deixar a aula gravada em seguida, você vai pegar e assistir o que você perdeu, tá? Não, certinho, obrigada. Já volto.
Tá certo, pessoal? Tá claro? Então, Aurélio, te respondendo, ó, cada pontinho daquele lá é um parzinho desse aqui, ó. Certo, Aurélio? Entendi, tranquilo. Ok, então vamos lá. Esse é um gráfico, a distribuição acumulativa. Agora tem outro gráfico, a distribuição de frequência. O que é distribuição de frequência? É a derivada do x em relação ao d. Olha só, em vez de ser x, é dx dd. Tá vendo? Contra o d. Contra o d. Então é como se eu pegasse aqui, ó, cada pontinho desse aqui é uma derivada que eu peguei dessa curva. Acompanha comigo aqui, olha. Se eu pegar a derivada aqui e pegar próximo, a derivada aumentou, não aumentou? Se eu pegar o outro ponto, a derivada aumentou mais um pouquinho. Mas vai chegar nesse ponto aqui, ó, que a partir daqui, ó, a derivada vai começar a diminuir. Porque essa curva tem uma forma de um S. Então a distribuição acumulativa, ela vai crescendo, a derivada vai crescendo até chegar no ponto de inflexão, que é mais ou menos por aqui, quando muda, né, o sentido do S, e a partir daí a derivada vai caindo. Ou seja, a derivada ponto a ponto da distribuição acumulativa. É conhecido como distribuição de frequência. Ah, professor, eu entendi direitinho onde eu vou usar a distribuição acumulativa. E onde eu vou usar a distribuição de frequência? Você vai entender mais tarde, tá? Agora, se ainda não vai... Esse aqui ficou claro, é fácil de usar esse gráfico. Esse aqui não ficou tão claro onde eu vou usar. Mas mais para frente eu vou falar assim, ó, lembra quando a gente falou de distribuição de frequência lá atrás? Olha só onde eu estou usando ela aqui. Tá bom? Mas vamos usar isso aqui, pode ficar tranquilo. Isso não é só acadêmico, não. É bem prático também. Vai ser usado em algum lugar, mais na frente. Ok? Então vamos lá. Quando alguém me perguntar, como eu estou vendo e vocês estão vendo, ou seja, eu só estou vendo meus slides, eu não estou vendo vocês, se identifica, fala quem que é. Só para mim ir conhecendo vocês. Fala, Beatriz. Mas a leitura dele fica igual ao de distribuição acumulativa ou não? Não é igual porque não é mais xão, né? É a derivada, ó. Aham. Certo. Então os valores são diferentes. Tá bom? Mas nós vamos usar. Esse aqui ficou claro como uso. Esse aqui ainda não, mas você vai entender mais tarde. Ok. Tá bom? Agora, um outro gráfico também, que não tem as duas variáveis principais, mas também é comum, é o chamado histograma. Tenho certeza que vocês já viram um histograma na vida. Esses gráficozinhos de retângulos. Como é que eu monto o histograma? O histograma não são as duas variáveis principais, não são essas duas aqui. Ó. É essa, a dimensão característica, no nosso caso é peneira, né? Que está aqui na abscissa. E na ordenada, em vez de ser o x, é o ΔX. É a fração retida. Esse histograma aqui é exatamente referente a esses dados aqui. Eu quis fazer um histograma real para você ver como é que a gente monta esse histograma. Então vamos lá. Comigo aqui. Ó. A primeira fração. Peneira de 2,38, que é a peneira de 8 mesh. Quanto que ficou retido lá? 5,2%. Não é isso? Então, olha só. Qual que é o ΔX aqui dessa primeira fração? 5,2%. Certo? Tudo bem, pessoal? Vocês estão comigo? Sim. Certo. O que eu sei desses 5,2%? Que eles são maiores que 2,38. Que eles ficaram retidos na peneira de 8 mesh. Certo? Então tá aqui, ó. O menor tamanho deles é de 2,38. E qual o maior tamanho deles? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque não tem nenhuma peneira acima da peneira de 8 mesh. Deveria ter. Eu fiz isso de propósito. Deveria ter. Que eu não estou tendo todas as informações sobre essa fatia aqui de 5% das minhas partículas. Então você percebe que aqui eu não fechei o retângulozinho como está nos outros fechados. Por que eu não fechei? Porque eu não sei qual é o maior tamanho das partículas. Não tem uma peneira acima dela. Então, o melhor peneiramento que você faz é sempre tendo a primeira peneira é uma onde todas as partículas passam por ela. Não fica nenhuma nela. Então, o ideal era ter colocado uma peneira aqui em cima, onde todas as partículas passassem por ela.
Entendeu? Eu não fiz isso. Beleza? Por isso que eu não fechei aqui o quadradinho aqui. Ó. Agora, os outros todos vão poder ser fechados. Vão comigo acompanhar. Esse próximo quadradinho, então nós estamos caminhando da direita para a esquerda. O próximo quadradinho aqui, ó, o próximo retângulo. O que eu tenho nele? Ó, é a segunda subfaixa aqui, a segunda fração. 15,9% das minhas partículas. Ó, 15,9% daqui. São as partículas que passaram pela penida de 8, portanto, são menores que 2,38. E ficaram retidas na peneira de 1,68, peneira de 10 mesh, portanto, são maiores que 1,68 milímetros. Então, quem que está aqui dentro desse retângulo? 15,9% das minhas partículas, que tem um tamanho entre 1,68 e 2,38. Ficou claro? Pergunta. Sim. Vamos mais um retângulozinho aqui, ó. A terceira subfaixa, 20,6% das partículas, ó. 20,6% daqui é o ΔX. Quem são esses 20,6%? São aquelas que passaram pela peneira de 10, que tem 1,68 milímetros de abertura, e ficaram retidas na de 14, que tem 1,19 milímetros de abertura. Então, como é que eu leio? O que significa esse retângulozinho aqui? 20,6% das minhas partículas tem um diâmetro entre 1,19 e 1,68. Aqui, ó, só mais uma. Quarta subfaixa aqui, ó, quarta subfaixa. 26,2% das minhas partículas, ó. 26,2% das partículas. Passou pela de 10, que tem uma abertura de 1,19, e ficou retida na de 14, que tem uma abertura... Desculpa, passou pela de 14, que tem uma abertura de 1,19, e ficou retida na de 20, que tem abertura de 0,84. Então, como que eu leio? 26,2% das minhas partículas tem um diâmetro entre 0,84 e 1,19 milímetros. E aí eu vou fazendo todas as subfaixas aqui, ó, até chegar na última. Quem é essa última? É essa aqui, ó. Quem é essa aqui, ó? 0,5% das minhas partículas. 0,5% das minhas partículas. Tem um diâmetro entre 0,074, porque passou pela peneira de 200 mesh, que tem uma abertura de 0,074, que está aqui, ó. Essa pontinha do retângulo aqui. E 0. Por que 0? Porque elas ficaram retidas no fundo, e o fundo não tem furo. O fundo é cego. É maciço. Claro? Então aqui, se você quiser reproduzir depois, você vai reproduzir, que eu vou dar isso numa lista de exercícios, você consegue montar esse histograma com esses dados aqui. Alguma dúvida sobre as formas gráficas de se representar uma análise granulométrica? Professor, Aurélio aqui. Fala, Aurélio. O histograma ele é utilizado normalmente para quê? Qual a finalidade? Histograma, por exemplo, se eu, em vez de te dar essa tabela aqui, te dar esse gráfico aqui, com esse gráfico você tem você tem essas informações da tabela aqui. Concorda comigo? Concordo. Uhum. Então é uma forma gráfica de se representar uns dados discretos. Apenas uma maneira de mostrar, então, não tem... Uma maneira de mostrar esses dados. E com essa maneira de mostrar, você tem as informações que você precisa de uma distribuição granulométrica. Tá bom. Ok? Ok. Mas as que vocês mais vão usar são essas duas aqui. Principalmente a primeira. Ok? Mais alguma dúvida? Olha só, então nós vimos... Da aula de hoje, da aula de ontem, da aula passada e da aula de hoje, nós vimos que a gente pode representar distribuição granulométrica por tabelas, como essa, ou por gráficos, como esses. Né? São duas formas de representar. Onde que eu vou usar esses dados, seja tabela ou seja de gráficos? Eu vou pegar esses dados e vou usar em algum lugar. Essas partículas são as partículas que vão estar na minha vida de engenheiro químico. São partículas que possivelmente eu vou ter que separá-las
num equipamento de separação. E para separá-las, eu preciso de saber o tamanho delas. Como é que eu vou separar se eu não sei o tamanho? Como é que eu vou escolher o melhor equipamento se eu não sei o tamanho do material que eu preciso separar? O tamanho do material, as propriedades físicas do material vai influenciar nos processos de separação, seja eles quais forem. Então, eu preciso de caracterizar, eu preciso de conhecer a distribuição de tamanho para poder processar essas partículas. E processar partícula é com nós, com o engenheiro químico. Não é outro engenheiro que faz isso, somos nós mesmos. Tá bom, então eu vou precisar desses dados. Eu posso usar esses dados de forma de uma tabela, como essa, ou posso usar esses dados de uma forma gráfica, como essa. Como esses. Mas tem uma outra forma, mais interessante do que qualquer uma dessas. Qual seria essa forma? Equacionar esses dados. Ou seja, encontrar uma equação que me represente esses dados. Por que ela é mais interessante? Porque, geralmente, nos equipamentos, eu tenho equações que falam do desempenho desses equipamentos, que falam do projeto desse equipamento. Então, se eu tiver equações que falam das partículas, é muito mais interessante, porque eu uso as equações das partículas dentro das equações dos equipamentos. Ficou claro? Ficou claro? Então, é uma terceira forma, é você modelar esses dados. E para modelar esses dados, quais são as variáveis que eu vou usar? As duas principais. E quais são as duas principais? As duas últimas. Quem são as duas últimas? O x e o d. A fração em massa de partículas com diâmetro menor que d, o d correspondente. Então, existem equações na literatura que descrevem bem dados de distribuição nanométrica. Dados reais. Dados da natureza e distribuição de tamanho. Existem vários trabalhos que mostram isso, que pegam modelos estatísticos que existem. Esses modelos geralmente são a 2 parâmetros. O que significa modelo a 2 parâmetros? Eu tenho as duas variáveis, a distribuição nanométrica, x e d, e uso equações com 2 outros parâmetros. Só que esses parâmetros devem ser estimados. Eu tenho que pegar esse modelo e estimar os parâmetros desse modelo para ajustar esse modelo aos meus dados. E existem modelos estatísticos que descrevem bem dados de distribuição nanométrica, desde que os parâmetros sejam estimados. Eu vou apresentar aqui 4. Com esses 4, vocês conseguem modelar qualquer distribuição nanométrica que você possa encontrar na sua vida profissional de engenheiro químico. Não é que os 4 vão servir, não. Pelo menos um dos 4 vai servir. Pelo menos um desses 4 vai se adequar aos seus dados. A qual é o melhor, professor? Não tem melhor. Tem melhor para o seu caso. Ou seja, você vai ter que pegar os seus dados e descobrir qual dos 4 se adequa melhor à sua realidade física. Quem são esses 4 modelos? Esse é o tópico 2.2 das nossas notas. Só tudo que eu estou mostrando para vocês aqui está no material que está anexado, que eu anexei dentro do Teams, tá? Então, o primeiro modelo de distribuição granulométrica que se adequa a dados, modelo estatístico que se adequa a dados de distribuição granulométrica, é o chamado modelo GGS. E o nome GGS, ele vem dos dos pesquisadores que propuseram ele. Gates, Godin e Schaumann. Ou Schumann. A forma do modelo GGS é essa que está aqui, ó. X é igual a D sobre K elevado a M. Eu tinha dito para vocês antes que os modelos que eu vou apresentar para vocês têm as duas variáveis importantes da distribuição nanométrica e 2 parâmetros. Pergunto, quem são as duas variáveis
que definem uma distribuição granulométrica. Com elas, eu defino qualquer distribuição granulométrica. Quem são as duas variáveis? Fala comigo. Quem são? O xão e o milímetro. Xão e quem? O milímetro? Milímetro não, gente. A abertura. Não. A abertura nesse exemplo, em geral. O D. O diâmetro. A dimensão característica. Lembra que pode ser qualquer uma das 4 anteriores? Pode ser D de peneira, pode ser DP, pode ser D diâmetro de Stokes, pode ser DA, qualquer uma das dimensões características eu posso fazer a distribuição granulométrica dela. Então, quem define uma distribuição granulométrica? São duas variáveis. Vamos ser precisos na resposta. Variável dependente, x. Variável independente, D. Quem é D? Dimensão característica. Nesse exemplo, o meu D é o D de peneira. Nesse exemplo. Tá claro? Tá claro, gente? Está claro. Então, x e D são as minhas variáveis. X dependente, D independente. Então, vamos voltar para o modelo. Olha onde localiza essas variáveis aqui no modelo. Ó. X está aqui, D está aqui. Então, essas são as variáveis. Variável dependente e variável independente. Agora, aparecem dois outros sujeitos aqui, não aparece? Um cara chamado M e outro cara chamado K. Quem é M e K? São parâmetros do modelo. Então, X e D são variáveis. Aqui os valores dessas variáveis, ó. Se são variáveis, variam, né? Variam como aqui, ó. Como é que o X está variando em função de D? A e M são constantes. São valores únicos. São parâmetros. Que eu preciso encontrar os valores deles, tais que, com esses valores, essa equação se aproxime o máximo possível dos meus dados. Claro. Então, X e D varia. M tem um valor. K tem um valor. E qual é esse valor? Eu vou estimar, esse é o termo estatístico correto, estimar esse valor de tal forma que faça com que essa equação se aproxime o máximo possível dos meus dados. Ficou claro? Ficou claro, gente? Sim, ficou. Ok. Então, quem são os parâmetros do modelo GGS? K e M. Qual a dimensão de K? Olha para essa equação aqui e me diz qual a dimensão de K. Qual a unidade de K? Qual a dimensão de K? A mesma de D. A mesma de D. Quem respondeu? Luiz Gabriel. Luiz Gabriel. Por que o Luiz Gabriel disse que é a mesma de D, Luiz? Por que você chegou nessa conclusão? Porque o X é adimensional. Porque o X é adimensional. O X é uma fração adimensional. Então, para o X ser adimensional, a unidade de K tem que ser a unidade de D. O Luiz Gabriel está coberto de razão. E qual a unidade de D, Luiz Gabriel? Depende, por causa das peneirinhas ali, era milímetro. Em geral, comprimento, né? Uhum. D tem unidade de comprimento, seja milímetro, metro, centímetro, micrômetro, unidade de comprimento, certo? Então, K deve ter que unidade, Gabriel? Luiz Gabriel? K vai ter unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Lá em FT, vocês usavam esse termo aqui, esse símbolo aqui, L, para determinar a unidade de comprimento? Sim. Análises adimensionais? Beleza. É isso aí. Descobrimos, então, a unidade de K. Luiz Gabriel, então eu aproveito o embalo e me diz qual deve ser a unidade de M, do parâmetro M. Quando eu encontrar um valor de M, ele deve ter qual unidade? Você já concordou comigo que o K deve ter unidade de comprimento, né? Se eu estou usando os dados em milímetro, eu vou achar um K em milímetro, né? Se eu estou usando D em milímetro, eu vou achar um K em milímetro. E qual unidade que eu vou encontrar para o M quando eu descobrir o melhor M, Luiz Gabriel? É adimensional. Adimensional. Por que adimensional, Luiz Gabriel? Porque exponencial não tem
Ah, sim, o X é adimensional também. Que o X é adimensional. Para o X ser adimensional, esse M não pode ter dimensão. Senão o X não seria adimensional. Certo? E o K tem que ter unidade de comprimento. Então, descobrimos a unidade dos dois parâmetros. K é unidade de comprimento e o M é adimensional. Agora eu vou mais. Estou tentando aí dissecar esse modelo junto com vocês aqui. Para não ficar só um matematicismo sem sentido, né? Vamos tentar explorar esse negócio. Muito que bem. Vamos pegar o outro aqui. Ô, Vitor Hugo, você está aí? Sim, sim. Tá, Vitor Hugo. Então me diz o seguinte. Vitor Hugo, se eu fizer aqui D igual a K, tá vendo? Quanto vai dar X? D igual a K, vai dar, X vai cortar e vai dar 1, certo? X vai dar 1, né? Independente do valor de M, X vai dar 1, né? Isso. E o que significa X1? X igual a 1. Olha a definição de X aqui, ó. Vamos perder o conceito físico da história, não. A definição de X aqui, ó. Iria dizer, então, que todos não passaram. Não, esquece passar ou ficar. Olha a definição, que é passar e ficar é peneira. Vamos pensar em geral. Olha a definição de X aqui. Certo. Seria, então, que todos têm um diâmetro maior do que... Maior? Desejado? Maior? Menor, quer dizer. Né? Isso na definição de Xão. Então, o que significa Xão igual a 1? Xão é 100%. Isso. O que é 100%? Tudo. Ou seja, o que você fez aqui? Você colocou D igual a K, não foi? Sim. Deu Xão igual a 1. Então, esse K é um D cujo Xão é 1. E o que é um D cujo Xão é 1? É um diâmetro tal que todas as partículas são menores que ele. Em outras palavras, é o maior tamanho das partículas que eu tenho. Acompanharam o raciocínio? Acabei encontrando um significado físico para esse K. O que é que ele significa? Acompanharam o raciocínio? Pergunta. Sim. Esse sim não foi muito convincente, não. Alguém não entendeu? Pode perguntar. Eu estou refletindo aqui, mas eu acho que eu entendi. Alguém não entendeu? K, então, nunca pode ser maior do que D, porque não tem sentido, né? Na verdade, o D é variável, né? O K é fixo, certo? O K representa o maior tamanho de partícula que você tem na sua distribuição. Ele tem um significado. Certo? Certo. E onde esse valor... Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte, onde esse valor aqui, K vai ser igual a D, igual você colocou aí. D igual a K, que dá X igual a 1. Se K for igual a D, X igual a 1. Isso. Então, que D é K? Eu sei que K é um D, né? Isso. K tem uma unidade de D. Que D é esse que K representa? O maior D. Porque X é igual a 1. Claro? Tá, entendi. Ok. Então, vamos aproveitar esse embalo, vamos dar uma anotação aqui, ó, que nós vamos usar ele também até o final do curso. Ó, D é uma dimensão característica qualquer. Nesse exemplo foi D de Peneira, mas pode ser qualquer uma outra. Subíndice 100x. Então, o que significa o D100? É um D cujo x é igual a 1, não é? Ó, 100 vezes x, se deu 100, porque x é igual a 1, certo? O que significa o D50? É 100 vezes x, se deu 50, porque x é meio, não é? Certo? Certo, pessoal? Certo. O que significa um D70? É um D cujo x é 0,7. O que significa um D80? É um D cujo x é 0,8. O que significa um D30? É um D cujo x é 0,3. Beleza? Tudo bem? Por aí a anotação? Ficou claro? Ficou. Tá bom. Então eu vou falar para vocês. K é igual a D100. Concorda comigo?
Onde D100 é o máximo, então sim. D100 é x igual a 1. Isso. O K é o D onde todas as partículas são menores que ele. K igual a D100. O que significa o D50? Que não está aqui nesse modelo, mas eu só estou aproveitando aqui, que eu vou ver ele mais para frente, eu vou aproveitar aqui e já vou falar dele para vocês. O que significa o D50? O D50 não é para x igual a meio? Isso. O que significa x igual a meio? 50% das partículas tem um diâmetro menor do que o D50. Exatamente. Então, o D50 é um diâmetro interessante, né? Porque ele mostra que ele é um valor tal que 50% é menor do que ele. E, portanto, 50% é maior que ele, né? É como se ele ficasse ali no meio do caminho, né? Dos tamanhos. Uhum. Certo? Certo. Beleza. Vamos voltar para o modelo aqui. O que eu disse para vocês? Esse modelo e todos os outros que eu vou ver mais para frente relaciona duas variáveis com duas constantes, que eu chamei de parâmetros. Nesse modelo, GGS, as duas constantes, os dois parâmetros são K e M. E eu tenho que encontrar o melhor K e o melhor M que represente os meus dados. Como é que eu faço isso? Tem dois jeitos. Ou eu faço uma regressão não linear, que essa equação aqui, ó, ela está numa forma original, uma forma não linear nos parâmetros. Se eu fizer uma regressão aqui, essa regressão é não linear, pegando os dados dessa forma, x e d, igual está na tabela aqui. Ó. Se eu pegar dados de d e x e colocar nessa equação aqui e estimar os valores de m e k pela técnica dos mínimos quadrados, já ouviram falar nessa técnica? Pergunta. Já sim. Uhum. Vocês viram em onde? No estatística ou em cálculo numérico? Estatística, também. Né? Uhum. Então, o que é a técnica dos mínimos quadrados? É a minimização da soma dos quadrados dos resíduos. O que são os resíduos? É a diferença entre o valor predito pelo modelo e o valor experimental. Né? Ou seja, a técnica dos mínimos quadrados me faz encontrar os valores de M e K que minimizam o resíduo. O que significa minimizar o resíduo? Significa transformar o valor predito pelo modelo mais próximo do valor experimental. Certo? Então, como é que você faz isso? Por regressão. A forma original é a regressão não linear. Mas eu posso transformar essa equação numa equação linear. Aí eu vou fazer uma regressão linear, que você faz na sua própria calculadora. Como é que eu linearizo essa equação aqui? Ó? Se eu passar log, eu linearizei. Olha, eu transformei essa equação, que é não linear, numa equação, uma reta linear. Ó, log do lado de cá, log de x. Log do lado de cá, m, log de d, menos log de k. Certo? Não ficou? Quais são as variáveis? Agora, em vez de ser x, a minha variável vai ser log de x. Eu fiz uma transformação de variável. Qual outra variável? É d. Em vez de ser d, para virar linear, tem que ser log de d. E m e k são as constantes, são valores constantes. Então, em vez de eu plotar x contra d, eu vou plotar log de x contra log de d. E se esse modelo servir, se ele for bom para os meus dados, vai dar uma reta. E não uma curva. Se não der uma reta, porque esse modelo não é bom. Reta nessa escala, log de x contra log de d. Tá claro o que eu falei? Sim. Sim. Uhum. Tá bom. Vamos imaginar que deu uma reta. Hipoteticamente. Deu uma reta. Agora eu preciso de achar os valores dos parâmetros, das constantes. Quais são? M e K. Como é que eu acho o valor, conhecendo essa reta, como é que eu acho o valor de M? Olha pela equação da reta aqui. Ó. Quem é o M? É o coeficiente angular dessa reta. Então, eu linearizei essa função, determinei o coeficiente angular, achei o parâmetro M, esse parâmetro aqui. Ó. Quem é o coeficiente linear dessa reta? Ó, o coeficiente linear.
Ó, m é constante, log de k é constante. Então, menos m log de k é o coeficiente linear. É a interseção da reta, onde a reta passa no zero na abscissa. O valor da ordenada correspondente ao zero na abscissa, coeficiente linear. Menos m log de k. Mas eu não determinei o m no coeficiente angular? O valor de m que eu conheço, com o valor do coeficiente linear que eu determino pela equação da reta, eu acho o k. Claro, gente? Achei os dois parâmetros, m e k. Alguém tem dúvida? Professor, eu não entendi por que você colocou o m no coeficiente linear. Aqui, olha. Coeficiente linear não é só isso. É isso vezes isso. É o todo, né? É. Tá. Né? Uhum. Tá em evidência, tá vendo? Sim. Tudo bem, pessoal? Certo. Então vamos imaginar que deu uma reta bonitinha, eu achei o valor de m. Esse m deu 1,56. E achei o valor de k, e esse k deu 1,86. Que são os valores que vai dar. Vocês vão fazer, você vai encontrar esses valores. São valores constantes. Substituo aqui. M e K. Agora, x e d continuam sendo variáveis e M e K eu sei exatamente quanto que são. 1,56 e 1,86. Professor? Professor, seu áudio caiu. Voltou? Agora sim. Eu esbarrei aqui sem querer. Então, não sei até onde vocês ouviram, vamos voltar lá. Eu pego a equação e vou derivá-la. Então, dx dd. Derivada disso aqui, m sobre k, d sobre k, m menos 1. Mas m e k, eu sei. Determinei aqui. É número. Então, eu tenho uma expressão que dá dx dd contra d. O que eu estou determinando, gente? Dx dd contra d. O que eu estou determinando? A forma da distribuição de frequência. Beleza? Se o modelo GGS se aplicar, a distribuição de frequência vai ser essa aqui. Certo, pessoal? Certo, sem problemas. E lembra que M e K eu sei quanto vale, que eu já determinei aqui. Agora, olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se esse modelo GGS servir para os meus dados, as formas da distribuição acumulativa, lembra da distribuição acumulativa? É essa aqui, ó. X1 contra D. As formas da distribuição acumulativa são desses dois jeitos aqui, só e somente só. Ó, eu tenho uma curva desse jeito aqui, se o M for menor do que 1. Claro, o M vai ser sempre maior que 0, né? Ó, desse jeito aqui, se o M for menor do que 1. E desse jeito aqui, ó, se o M for maior do que 1. O caso mais comum, disparado, vocês vão encontrar mais vezes na vida profissional de vocês, se o GGS servir, é M maior do que 1. Essa forma aqui. Tá? E o K, tá vendo? Tá nessa ponta aqui, que equivale ao x igual a 1, né? Mas olha só, nenhuma das duas formas é o S. Percebe? Aqui, ó, nenhuma das duas é S, ó. Aqui derivada sempre crescente, né? E aqui sempre decrescente. Mas nenhuma é S. Então, provavelmente, veja, a distribuição acumulativa não tem o formatinho do S aqui, ó. Provavelmente não vai ser muito bom para os nossos dados, né? Porque senão o S deveria ser uma opção aqui, ó, do modelo, e não é. Tudo bem? Para esses dados específicos, mas vai servir para outros, vocês vão encontrar na vida de vocês. Eu já fiz, já usei muitas partículas que seguem o GGS. Tudo bem até aqui? Vamos para o segundo modelo. Eu falei que ia falar de 4 para vocês hoje. Vamos para o segundo.
RRB. O nome RRB, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. O nome RRB vem dos pesquisadores também, que nesse caso é Rosen, Rumler e Bennett. E a cara do modelo é essa aqui. Xão 1 menos ESP de menos D sobre D' elevado a N. Agora eu vou começar a fazer pergunta. Modelo de distribuição granulométrica. Quem são as variáveis? Gustavo, você está aí? Tô. Quem são as variáveis, Gustavo? X Xão e D. D. Xão variável dependente, D variável independente. Xão fração de partículas com diâmetro menor que D a dimensão característica. Certo? Certo. Embala, Gustavo. Quem são os parâmetros desse modelo agora? D' e N. D' e N. Xão e D são variáveis, D' e N são variáveis. D' e N eu vou ter que encontrar um valor numérico para eles. Que valor é esse? Aquele que vai se aproximar mais esse modelo dos meus dados. Beleza? Vamos outro aqui. Fabiana, você está aí? Oi, tô. Qual a dimensão de D', Fabiana? Igual a dimensão de D. Igual a dimensão de D. Porque Xão é adimensional, né, Fabiana? Isso. Então, para Xão ser adimensional, a dimensão de D' tem que ser igual a de D. Fabiana, então, aproveita o embalo. Qual a dimensão de N? Adimensional. Adimensional. Uhum. Então, o modelo a 2 parâmetros, D' e N, e já descobri a dimensão deles. Agora, vamos tentar descobrir o significado físico desse menino aí, desse D'. Pegar outro aqui. Marcelo Vanzelli, você está aí? Marcelo, você está aí? É outro que deu de migué. Viu como desculpa quem dá de migué? Milena, Acho que ele está sem microfone. Está sem microfone? Milena, você está aí? Estou aqui, professor. Então vamos lá, Milena. Vamos descobrir o significado físico do D'. Milena, se eu fizer D igual a D' aqui, ó, nessa equação do RRB, certo? Uhum. Então acompanha comigo. Ó, D igual a D', deu ESP de menos 1 elevado a N. 1 elevado a N é 1. Então vai dar ESP de menos 1. Então 1 menos ESP de menos 1, né? Isso aqui, certo? Quanto que dá o Xão? ESP de menos 1. 1 menos ESP de menos 1 dá 0,632. Certo? Certo. Então me diga, o que significa o D'? Seria relacionado ao 63,2%? Ou esse D 63,2%? Seria isso. O que significa fisicamente o D de 63,2? Pensa no conceito de Xão, Milena, para te ajudar. O diâmetro das partículas que são menores de 63,2%? Professor? Ouviu agora? Agora sim. Toda hora eu estou esbarrando aqui, está apagando sozinho. 63,2% das partículas são menores que o D'. Certo. O D' é o D de 63,2. Então, o que o D' representa? É um tamanho de partícula tal que 63,2% das partículas são menores que ele. Entendi. Entendeu? Ok. Então, eu vou usar técnicas de regressão como eu usei antes, seja não linear, seja linear, para achar o valor de D' por mínimos quadrados. Beleza? Ótimo. Agora, eu tenho um jeito de eu descobrir se eu
se eu fiz conta errada, se eu fiz conta certa, se eu digitei alguma coisa errada na calculadora na hora de fazer a regressão, ou no computador. Porque eu descobri o significado físico do D'. Então, olha para cá, eu tenho um resultado esperado para D'. Vamos, olha aqui, pegar os dados aqui e me diz, qual o valor de D', quando você fizer a regressão, estimar por mínimos quadrados desse valor, você espera que ele esteja em torno de quanto? Fala para mim. Olha esses dados aqui. D', você espera que esteja em torno de quanto? Se eu achar um D' igual a 5 milímetros, eu fiz conta certa? Alguém responde? Errado. Errado. Quem respondeu? É o Igor. Igor, se eu achar um D' de 0,2 milímetros, eu fiz conta certa? Errado. Errado. Então, Igor, não precisa dar o valor, mas você espera que D' esteja em volta de quanto? Entre 1,19 e 1,68. Exatamente. Entendeu o raciocínio do Igor? O D' não é o D de 63,2, ou seja, equivalente ao X de 0,632? Então, olha só, onde está o 0,632 aqui? Ó? Entre esses dois aqui, ó. Mais perto desse aqui, né, Igor? Isso. Ó. Então, Mais deve perto. ser algum valor entre 1,19 e 1,68. Se eu achar valor maior do que 1,68 ou menor do que 1,19, eu fiz conta errada. Veja bem, por que eu descobri que eu fiz conta errada? Porque eu sei o significado físico da conta que eu estou fazendo. Eu sei o que ele representa esse parâmetro. Não é um matematicismo, ele tem um significado físico. Você vai achar algo em torno de 1,3 aqui, Igor. 1,32, para ser mais preciso. Certo. Entendeu? Uhum. Mas você raciocinou direitinho, Igor. É isso aí. Todo mundo acompanhou o raciocínio do Igor? Acompanharam? Alguém tem dúvida ainda? Pessoal? Pessoal? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, já falamos em estimação de parâmetros, vamos estimar, mas antes de estimar parâmetros, vamos fazer a distribuição de frequência desses aqui. Ó. Vamos supor que eu calculei o valor de D' em N, sei os valores numéricos dele. Ó. Como é que eu acho a distribuição de frequência? Deriva esse cara aqui. Ó. O que dá a derivada de dx de dd? Ó, dá N sobre D', D sobre D' N menos 1, vezes ESP de menos D sobre D' elevado a N. Então, essa é a distribuição de frequência. Só que N e D' são números, eu conheço. Então, eu sei a relação entre dx, dd e D. Ou seja, eu sei a forma da distribuição de frequência se eu encontrei que esse modelo se adequa bem aos meus dados. E estimei os seus parâmetros. Pergunta que não quer calar. Como é que eu vou estimar os parâmetros? De novo, na forma original, essa equação aqui é uma equação não linear. Então, eu posso fazer uma regressão não linear. Na próxima aula, eu vou até pegar como exemplo um software que eu uso, que chama Estatística. Próxima aula ou na aula de hoje? Não sei. Talvez na próxima aula. E vou estimar para vocês, através de uma regressão não linear, para vocês verem como é que faz isso, se vocês nunca fizeram. O pacote que eu uso é o Estatística. Eu recomendo sempre que vocês, como engenheiros... o engenheiro tem que saber mexer bem numa planilha eletrônica, né? A que vocês mexem é Excel, mas saia do raso no Excel, se aprofunda. Excel com uma planilha poderosa. Então faça curso, né? O PET, o DA está sempre oferecendo aí cursos para vocês de Excel. Façam esses cursos. O engenheiro tem que saber mexer bem numa planilha. E outra coisa que o engenheiro precisa saber: estatística. O engenheiro precisa de estatística. Não dá para você ser um bom engenheiro sem estatística. Isso é coisa do passado, tá, pessoal? Então, de novo, também, assim como as planilhas eletrônicas, existem softwares estatísticos poderosíssimos, muito bacana. Um que eu assino aqui, que eu tenho a licença, é o Estatística. Ele é muito bom. Existem outros. Mas o engenheiro precisa, viu? De saber manusear bem ferramentas estatísticas. E na aula que vem, eu vou fazer uma estimação aqui no Estatística para mostrar para vocês, né, do que a gente está falando hoje.
Beleza, então vou usar o método dos mínimos quadrados com regressão não linear. Outra forma é fazer uma linearização. Como é que eu linearizo essa equação aqui? Bom, agora essa é um pouquinho mais complexa que a outra, né? Mas dá para linearizar também. Ó. Eu passo esse S para o lado de cá e o X para o lado de cá. O que ficou? S de menos D sobre D' igual a 1 menos X. Beleza. Aí eu passo o log desses dois lados. Do log de cá ficou S de menos D sobre D' elevado a N. E do log de cá ficaria log de 1 menos X. Eu passei o negativo para o lado de cá, então ficou positivo aqui, log de 1 sobre 1 menos X. Beleza. Tá linear ainda? Não, tá não linear. Olha aqui, ó. Esse aqui é não linear. Esse aqui é muito parecido com o GGS, né? Continua não linear nos parâmetros. Como é que eu linearizo? Passo o log de novamente, log neperiano novamente. Então, passando o log novamente, o que vai dar? Agora virou linear do lado de cá. Ó. N, log de D menos log de D', e do lado de cá, log do log de 1 menos 1, 1 sobre 1 menos X. Então, na forma original da tabela, x e d, eu faço uma regressão não linear. Mas se eu quiser fazer uma regressão linear, eu não posso plotar x contra d. Eu tenho que plotar, para ver se esse modelo aqui se aplica, o RRB, eu tenho que plotar neperiano de d contra log neperiano de 1 sobre 1 menos x. Planilha, né? Eu pego o d, transformo em log de d, neperiano. Eu pego o x, transformo em log do log de 1 sobre 1 menos x. Aí eu tenho duas tabelas adicionais. E aí eu ploto log do log de 1 sobre menos x versus log de d. Se eu plotei e deu uma reta, o RRB vale. Aplica. Descreve bem os meus dados. Não deu uma reta, o RRB não é bom para descrever os meus dados. Deu uma reta. Como é que eu determino o parâmetro N? Luiz Gabriel. Opa. Deu uma reta? O valor de N, como é que eu encontro? É a inclinação da reta. Inclinação da reta, o coeficiente angular da reta, né? Uhum. A inclinação da reta é o N. Aproveita o embalo, Luiz Gabriel. O coeficiente linear dessa reta vai me dar quem? Vai te dar o... Ó, coeficiente linear é isso vezes isso, né? Ó. Uhum. Vai te dar quem? Vai te dar o D'. Na verdade, o coeficiente linear vai ser menos N log de D', certo? Uhum. Só que N eu já calculei do coeficiente angular. Então, com N que eu conheço aqui, eu determino quem? O D'. Certo, pessoal? Certo. Aí, vamos supor que a gente está fazendo essas regressões lá. Eu fiz do GGS, fiz do RRB. Como é que eu sei qual é o melhor? Fiz o GGS e fiz o RRB. Como é que desses dois que a gente viu até agora, eu descubro qual é o melhor para representar os meus dados? Lá em estatística, vocês viram também o chamado coeficiente de determinação, o coeficiente de correlação quadrático, não viram? O R2. Lembra disso? Sim. Então, o melhor modelo, o modelo que melhor determina os meus dados, melhor descreve os meus dados, é aquele que tem o maior R2, não é isso? A definição de R2 é o seguinte: percentagem da variabilidade dos dados que é explicada pelo modelo. Então, por exemplo, se eu acho um R2 de 0,99, significa que o modelo descreve 99% da variabilidade de x em função de d. Se eu acho um R2 de 0,8, significa que o modelo descreve 80% da variabilidade de x em função de d. Então, ou seja, quanto maior o R2, melhor descreve o modelo a variabilidade dos meus dados. No caso, x em função de d. Tá claro? Então, a pergunta: como é que eu descubro qual que é melhor, GGS ou RRB? Qual tem o melhor R2? Certo? Quem tem o maior R2 descreve melhor os meus dados. Certo? Olha só.
Se esse modelo se aplicar, o RRB, olha as formas da curva. Ó. Aqui, N menor do que 1. E, de novo, o caso mais comum, N maior do que 1. E olha a forma do N maior do que 1. Um S, tá vendo? Que é a nossa forma aqui, ó. Então, já estou indicando para vocês que o RRB é uma opção melhor do que o GGS. Porque o GGS não descreve o S, o RRB descreve. Ok? Ok, pessoal? Tudo certo. Vamos ver mais um modelo. Sigmoide. A cara do sigmoide aqui, ó. Vamos pegar mais um sujeito aqui, uma sujeita. Beatriz, tá aí, Beatriz? Não, Beatriz tinha... Voltou? Era a Bruna que saiu. Era a Bruna que saiu. Beatriz, você tá aí então, né? Beatriz, se eu fizer D igual a D50 aqui, quanto que vai dar o xão? Ó, D igual a D50, esse aqui vai dar 1, né? Sim. 1 elevado a P é 1. 1 mais 1, 2. Vai dar meio. Meio. Né? Então, o que é o D50, Beatriz? Ele é o meu comprimento. Ele tem a unidade de comprimento. É, ele tem a unidade de comprimento. Mas eu te perguntei o que ele significa. Que 50%, metade das partículas, elas são menores do que ele. Isso. Ou seja, o D50 é o D equivalente ao X meio. Né? Significa que é aquele diâmetro tal que 50% das partículas são menores que ele. E como você bem disse, o D50 tem unidade de comprimento porque o X é adimensional. E o P vai ser adimensional. Quais são os dois parâmetros desse modelo, Beatriz? O P e o D50. São duas constantes, né? Sim. Que eu vou ter que encontrar o valor dela. Como é que eu vou encontrar o valor delas? Aí vai repetindo, né? Tudo que a gente já viu vai ser repetido agora. Como é que eu vou achar o valor dela? Na linearização. Ou por uma regressão não linear na forma que está aqui, original, x em função de d, ou eu transformo essas variáveis para formar uma equação linear. Como é que eu transformo essas variáveis formando uma equação linear? Ou seja, como é que eu linearizo? Então vamos fazer isso aqui. Ó. Jogo o x para baixo, 1 mais sobre d, 50 dividido por d e p para cima. Então, ó, ficou isso é igual a 1 sobre x. Ok. Aí passo 1 para o outro lado. Então ficou d50 sobre d elevado a p, 1 sobre x menos 1. Ou 1 menos x sobre x. Ok. Posso linearizar dessa forma aqui. Ó. Passo log dos dois lados. Ficou log de d50 menos d. Log de 1 menos x sobre x. Ou, eu prefiro, de uma outra forma, eu inverto isso aqui, para o d não ficar negativo, ficar positivo. A sua variável na forma original. Então, eu inverto isso aqui. Ó, em vez de ser d50 sobre d elevado a p, vai ser d sobre d50 elevado a p. E inverto o lado de cá também. Em vez de ser 1 menos x sobre x, vai ser x sobre 1 menos x. Aí, dessa forma, eu passo o log e fica desse jeito aqui. Ó. Desse jeito aqui é uma reta. Então, se eu plotar, em vez de x contra d, plotar log de x dividido por 1 menos x. Uma planilha. Eu pego o valor de x e faço essa conta. X sobre 1 menos x, log disso. Acho um valor. Para cada valor de x, eu vou ter um valor disso. Pego o d, que eu tenho na minha tabelinha, transformo em log de d. Para cada d, eu tenho um log de d. Se eu plotar log de x sobre 1 menos x contra log de d, se der uma reta, o modelo se aplica. Qual modelo? Sigmoide. Se der uma reta e o modelo se aplicou, qual o coeficiente angular dessa reta? Quem é o coeficiente angular dessa reta? É o P. É o P. É o parâmetro P. Quem é o coeficiente linear dessa reta? Menos P log de D50. Como eu tenho o P do coeficiente angular, eu acho quem aqui? O valor de D50. Eu tenho o valor do coeficiente linear, tenho o P do coeficiente angular,
eu acho o valor de D50. Qual o número que representa D50? Beleza, pessoal? Para casa aí, ó, eu não fiz aqui, deixei para vocês fazerem em casa, anota aí. Faz a distribuição de frequências se o modelo que se aplica for o sigmoide. Como é que vai dar a equação para distribuição de frequência? E, de novo, se o modelo sigmoide se aplicar, se o P for maior do que 1, que é o caso mais comum, eu tenho a forma S. Opa, então o sigmoide também é um candidato, né, para os meus dados, que deu uma forma S. E se o P for menor do que 1, que é o caso mais raro, eu tenho essa forma aqui, ó, de derivadas decrescentes. Tudo bem? Então, 3 equações simples. Eu sei como estimar os parâmetros. Posso fazer isso até na minha calculadora, em HPzinha, tranquilo. Agora eu vou dar uma equação um pouquinho mais sofisticada aqui, que você não consegue fazer na calculadora. Você precisa de um software estatístico para estimar os parâmetros. Ou então, de um gráfico em escala do modelo. Vou mostrar isso agora. É o chamado modelo log normal, que é o 4º e último modelo. Igual eu falei, um desses 4 modelos vão servir para vocês, com certeza, em qualquer problema que você encontrar. Eu sou engenheiro químico há, deixa eu ver quantos anos, há 40, eu formei em 83. Então, quantos anos? 38 anos. Eu sou engenheiro químico há 38 anos. Nesses 38 anos que eu tenho de engenharia química, eu já fiz muita distribuição granulométrica, já fiz muita análise granulométrica. Eu nunca encontrei um caso que um desses 4 modelos não representasse. Então, fica tranquilo, que um deles vai servir para vocês. Esse último modelo é um modelo um pouquinho mais sofisticado. É o chamado modelo log normal. A equação dele é a seguinte, ó, xão, 1 mais f de z. Função erro. Vocês viram função erro lá em fenômeno de transporte? Estou perguntando. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, vocês viram, né? Tá bom. Então, olha, é uma função erro, é uma função matemática, tá? Eu nem botei a equação dela aqui. Então, Z é uma variável. Cara, então, dentro de Z deve estar o D, né? Porque a análise granulométrica é xão em função de D. Quem é o Z? Ó? Quem é essa variável? É D sobre D50, raiz de 2, log de um delta e log de tudo isso. Esse é o Z, do log normal. Então, olha só, quem são as variáveis? Xão e D. O D está aqui dentro. Quem deve ser os parâmetros? Me fala, alguém. D50 e delta. Porque o resto é número. Número e função. O que é o D50? O que representa o D50? A anotação aqui, vamos lembrar? O que representa o D50? É o D onde 50% das partículas são menores que ele, não é isso? Unidade de D50, comprimento. Delta adimensional. Beleza. Só que existe para esse modelo log normal, existe uma relação do delta com o D50. Olha só, o delta é o D de 84,1 sobre o D50 ou o D50 sobre o D de 15,9. Tanto faz. As duas relações são iguais. O que é o D de 84,1? É o diâmetro tal que 84,1% das partículas são menores que ele. O que é o D de 15,9? É o diâmetro tal que 15,9% das partículas são menores que ele. Então, como é que eu acho o delta? Achando o D de 84,1 e o D50, ou achando o D50 e o D de 15,9. Beleza. Tudo bem. Mas, professor, como é que eu acho isso? Como é que eu estimo esses parâmetros a partir dos meus dados? Esses dados, professor. Bom,
você tem que plotar x, né? E a função erro do z, sendo z esse cara aqui. Igual eu falei, você não vai conseguir fazer isso na calculadora, você vai conseguir implementar a função log normal, que é essa função aqui, em software estatístico. Mas para quem não é, não posso cobrar aqui, né? Todo mundo esteja apto já a usar um software estatístico, embora eu vou fazer só uma introduçãozinha na próxima aula para vocês. Eu vou deixar aqui um gráfico da Petrobras, já em escala log normal, para vocês pelo menos testarem esse modelo de forma gráfica. Tá, você percebe que esse gráfico aqui, ó, ele não está em escala linear, tá vendo? Ó? Ele está numa escala diferente. Essa escala aqui é a escala log normal. Então, um gráfico escala log normal significa o quê? Que se você plotar os seus dados nesse gráfico, ele já está na função log normal. Então, se der uma reta, é porque o modelo segue o modelo log normal. Se não der uma reta, der uma curva, é porque o modelo não serve. Então, vou até dar um exemplo aqui para vocês, ó, que não é o exemplo desses dados, não, tá? Porque já vou avisar que esses dados não vai dar uma reta bonitinha igual essa, vai dar uma curva. Ou seja, o modelo log normal não é bom para os nossos dados. Já estou adiantando a historinha aqui. Mas peguei uns dados que eu tinha que o modelo log normal servia. Então, olha só. Plotei esses pontinhos aqui, olha. Aqui na ordenada está D e na abscissa está 100 vezes o x. Olha, percebe que o D está em escala, se é log normal, o D aqui tem escala logarítmica. Escala logarítmica, gráfico em escala logarítmica, é potências de 10, né? Então, ó, 10 a menos 1, ou seja, 0,1. 10 a 0, ou seja, 1. 10 a 1, ou seja, 10. 10 a 2, ou seja, 100, tá? Então, olha só, aqui então, os meus dados estão variando de 1 vezes 10 a 0, ou seja, de 1 e pouquinho até mais do que 10. Aqui deve estar uns 12, por aí. Tá? No D. E o x, os valores correspondentes. Então, peguei os dados de D e x, que veio da minha tabela de análise bibliométrica. De novo, não é essa tabela de exemplo, é uma outra que eu peguei para servir, para mostrar que quando o modelo se ajusta, o que acontece. Então, se o modelo se ajusta, dá uma reta. Beleza, deu uma reta. Como é que eu estimo os parâmetros? Quais são os parâmetros? D50 e delta. D50 é fácil, né? X assim. X 50, eu vou achar o D50. Então, X 50, vou aqui na reta, acho o D50. Achei o primeiro parâmetro. E agora o delta. O delta, ou eu acho o D de 84,1, ou eu acho o D de 15,9. Vamos pegar o 84,1. 84,1 está aqui. Ó. Vou até a reta. D de 84,1. Achei o valor de D de 84,1, já tinha o D50, a razão dos dois é o delta. De novo, isso só se der uma reta. Se não der uma reta, já descarta esse modelo, ele não serve, um dos outros três vai servir. Bem, pessoal. Então, olha só, na aula de hoje, nós pegamos uma distribuição granulométrica, apresentamos em forma gráfica e apresentamos 4 modelos que podem representar essa distribuição granulométrica. Na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois exemplos. Eu vou pegar o GGS e o RRB e vou fazer uma regressão linear e vou usar como exemplo o GGS. Então, no GGS, eu vou linearizar igual eu fiz aqui. E vou estimar os parâmetros, M e K. E vou usar o RRB para fazer uma regressão não linear. E vou estimar os parâmetros, D' e N. Através de uma regressão não linear. E para isso eu vou usar um software estatística. Quem não tiver familiarizado com estatística, é uma oportunidade de aprender, igual eu falei para vocês. Estou parando a gravação aqui. Igual eu falei para vocês,